vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a inspiração. No Ocultismo Sem Mistérios, que é o nosso programa, eu já trouxe esse tema, mas a humanidade está carente no momento atual de inspiração. E nós podemos dizer que as entidades inspiradoras, principalmente os anjos, principalmente esta linha de seres que inspiram praticamente a humanidade como um todo, estão sem serviço, ou seja, existe até um processo destas entidades se interessarem mais pelo ser humano, porque a quantidade de pessoas que buscam este conhecimento, que buscam a inspiração, realmente é muito pouca. E nós podemos dizer que nesse aspecto eles estão praticamente ociosos. Por isso que é muito fácil, hoje em dia, no momento atual, nós termos um contato angélico e através desse contato angélico conseguirmos também meios e processos para ganharmos a inspiração. E esse tema, inspiração, realmente é muito importante para a gente entender toda a fisiologia de processos superiores de consciência esta relacionada ao nosso processo físico. Fala-se muito de inspiração, discute-se muito de inspiração, mas na realidade poucas pessoas podem canalizar, utilizar esta ferramenta fantástica que pode mudar totalmente a nossa vida. Inspiração realmente é aquele efeito, é a consequência de inspirar ou de ser inspirado. E como nós sempre falamos através dos nossos programas, esta inspiração, ela é um efeito. E todo efeito, obviamente, é decorrente de uma causa, porque toda causa gera um efeito, todo efeito existe porque é provocado por uma causa. E a relação que existe entre causa e efeito é exatamente a lei. Entendendo a lei que rege toda a manifestação da própria inspiração, nós poderemos então dominar a inspiração. Sempre que nós conseguimos aprender, sempre que nós conseguimos entrar com consciência na lei que rege a relação entre causa e efeito, nós passamos então a ser o dono do efeito, dos acontecimentos, como também o dono da própria causa. E como nós sempre falamos também em nossos programas, nada é casual, mas tudo é causal, tudo tem sempre uma causa, tudo tem sempre um motivo. E por isso, atrás de toda a inspiração como efeito que nós podemos participar na vida, existe sempre uma causa de origem, uma causa motivadora, que motiva, que dá motivo, que provoca a própria inspiração. E toda a inspiração, normalmente, ela tem a sua origem no espírito, no plano espiritual. E o efeito que é decorrente e que cai sobre nós, na matéria, nos mundos dos efeitos, é provocado então dentro de princípios de lei. E conhecendo esta lei que rege esta relação de causa e efeito, ou seja, que liga aquilo que vem do espiritual e que cai na nossa consciência de vigília, nós então estaremos manipulando com esta lei conhecida por todo mundo, que todo mundo fala, que é chamada de lei de karma, ou lei do karma, que é conhecida como a lei de causa e efeito. Entre toda a causa e efeito existe a lei, que é a lei do karma. E o entendimento, portanto, de todo o processo da inspiração está diretamente ligado também ao karma. À medida que nós administramos o nosso karma, à medida que nós buscamos o entendimento kármico e toda esta força, toda esta lei que existe permanentemente em nossa vida, 24 horas por dia, diuturnamente, nós então vamos gradativamente ganhando condições para trabalharmos e recebermos inspiração. E à medida que a gente entende a inspiração, entendemos o karma, e à medida que a gente entende o karma, também entendemos a expiração, porque é uma dádiva espiritual que nós recebemos, e essa dádiva espiritual só advém para nós dentro de princípios e dentro de aspectos kármicos. A inspiração
normalmente ela é percebida por todos nós como uma espécie de sugestionamento, como uma sugestão que ela vem de uma origem transcendental, superior, ou até mesmo de uma origem inferior, psíquica, que cai em nossa consciência e nos orienta, nos ajuda para que criemos ou para a gente realizar algo, qualquer algo que seja em nossa vida, em nosso trabalho, na nossa vida particular, onde a gente estiver. E tudo isso também, dentro deste princípio, é conhecido como uma espécie de entusiasmo, que tem o nome de estro, como eu sempre falo. E esse entusiasmo é aquele impulso, aquela força que realmente impulsiona para uma criação, por exemplo, artística, para a gente fazer uma pintura, uma obra de arte, para a gente compor algo, para expressarmos instantes em nossa vida de genialidade, de conhecimento superior, de inspiração criativa. Isto pode acontecer, por exemplo, na pintura, na religião, na ciência, na filosofia, no teatro, na dança, na música, na escultura, em todas as atividades artísticas onde a inspiração é muito importante. Muitos escritores, muitos cientistas, muitos compositores, muitos artistas realmente necessitam de ter este impulso da inspiração. E quanto mais a gente se toca com a inspiração, mais ela cria corpo, mais ela nos ajuda. E a força inspiradora é propriamente a força que destaca, é a força que marca pessoas, é a força que caracteriza os grandes gênios da humanidade, os artistas de nome, os escritores de fama, os músicos que realmente também têm sucesso, os cientistas, os líderes, os cientistas, vejo no ramo da publicidade, não é? Os propagandistas, e normalmente todas as pessoas que costumam adquirir uma posição de sucesso na vida, serem admiradas, respeitadas, você pode observar que atrás disto tudo, atrás desse sucesso, desta admiração, deste ser que realmente é um empreendedor, existe obviamente a inspiração, porque aquele que tem uma inspiração consegue trabalhar de uma forma diferenciada, consegue também realizar coisas diferenciadas no dia a dia. A inspiração, na realidade, é a essência, a raiz, a própria mãe da criatividade. É a mãe também da inovação, da invenção, da versatilidade, da diversidade também de opções, porque a inspiração permite realmente ampliar as aplicações e também concentrar qualidades essenciais para um fim específico, ou seja, ela permite à inspiração criar possibilidades diversas para uma mesma intenção, como também permite aperfeiçoar qualidades, ajuntar, unir qualidades para uma específica aplicação. Na filosofia, nos conhecimentos filosóficos, a inspiração é a própria mãe da inteligência, é a própria mãe do princípio espiritual, é a própria mãe do princípio abstrato. E nós podemos dizer que é a fonte de toda a intelectualidade. Já que a inspiração é a mãe da inteligência, e já que os anjos são inteligências criadoras, nós podemos dizer que os anjos estão diretamente ligados à inspiração. E grande parte da inspiração que acontece no nosso dia a dia, ela advém esta inspiração de contatos angélicos, de manifestações angélicas que são inteligências criadoras. No processo psicológico, a própria psicologia indica que a inspiração é a própria fonte da inteligência, ou seja, é a fonte de onde emana a inteligência. Falando assim, correlacionando os anjos como inteligências criadoras, nós podemos dizer que a fonte de anjos é a própria inspiração. E a inspiração, como é a fonte de anjos, é um atributo de Deus, porque anjos são expressões, inteligências criadoras que Deus usa para criar tudo aquilo que existe no universo, criar tudo que existe no mineral, no vegetal, no animal, no hominal e nos reinos futuros, que é o próprio reino angélico, semideuses e também de deuses. E esta inteligência
fortificada pela inspiração, nos possibilita adquirirmos uma capacidade superior de resolver problemas, dando bastante condições, bastante versatilidade, criando situações novas para problemas, com bastante destreza, com bastante êxito, rapidez, com bastante eficácia também. Tudo isso é muito importante porque a inspiração deve fazer parte de do nosso dia. Há de chegar uma época na vida onde a ideia vai ser uma constante para o homem. Hoje a ideia é uma coisa rara, é algo assim que de vez em quando, através de lampejos de consciência, através de lampejos que caem na nossa consciência, nós temos aqueles flashes de inspiração, de criatividade. Mas vai chegar um dia, com a própria evolução humana, que esta consciência, estes lampejos, não mais serão lampejos, mas serão um fluxo contínuo de criatividade, um fluxo contínuo de ideias. E a ideia será permanente na cabeça do ser humano. E ele poderá então criar muito mais, ter muito mais sucesso em tudo aquilo que ele fizer. Existe, porém, muita confusão, muito entendimento errôneo, levando em conta o que é a própria realidade da inspiração. Muitos confundem inspiração como algo relacionado a processos mediúnicos, ou seja, que só médium recebe inspiração. Na realidade, todos nós somos médiuns, porque todos nós temos uma alma que é a intermediária, é o aspecto médio entre o espírito e o corpo. E a mediunidade humana, além de conectar a nossa consciência espiritual com a nossa consciência física, ele é o recheio deste sanduíche, onde a parte de cima é o espírito e a parte de baixo é a matéria, e o recheio então é a alma. E através da alma a gente consegue a mediunidade vertical. E além da mediunidade vertical, nós podemos também desenvolver a mediunidade horizontal, aquela mediunidade ligada ao corpo físico, ao vital, ao astral e ao mental. Então a mediunidade, além de se ligar aos aspectos de espírito e corpo, ela liga-se também aos aspectos horizontais ou diretamente às percepções do físico, às percepções do etérico, as do astral e as percepções também do mental. Mas, relacionando com a mediunidade, existe um tipo de mediunidade conhecida como inconsciente, inferior, de baixo valor evolutivo, que é uma mediunidade do tipo passiva. O médium, então, ele não sabe o que acontece e ele fica como vítima, ele fica como um instrumento a serviço de qualquer tipo de entidade, podemos dizer astral ou entidade até mesmo mental. E ele, estando inconsciente como o cavalo, não é? Ele não sabe exatamente o que está se operando, ele não sabe como que se está se processando, ele não sabe aquilo que ele faz, ele não conhece a verdadeira realidade dessas entidades que estão manifestadas, ele não sabe, ele desconhece as forças que estão envolvidas no fenômeno. E também não tem a mínima noção se estas entidades são entidades típicas do astral, se são entidades de pessoas vivas que estão no astral, ou se são realmente desencarnados, ou outro tipo qualquer de identidade. E o médium, então, normalmente ele é uma vítima de um elemental, normalmente de um chifre, de um gnomo, de uma ondina, de uma salamandra. Neste caso, o médium, ele fica num estado diferenciado de obsessão. Uma obsessão que, após um certo período de tempo, esta possessão por estas forças que tomam conta dele, como, por exemplo, aquilo que é atribuído a encostos, aquilo que é atribuído, por exemplo, a tentações, e que nós chamamos de cama-rupas, nós ocultistas. Então, a pessoa fica sob essas influências de cama-rupas e entra no estado de obsessão. Mas, gradativamente, esta obsessão cerceando toda a astralidade daquela pessoa, cercando, limitando, não deixando aquela pessoa ter os seus sentimentos naturais, mas apenas aqueles que a obsessão está provocando,
como por exemplo qualquer espécie de convulsão, então o que acontece? Gradativamente esta obsessão se transforma numa possuição, numa possessão. A pessoa fica possuída e ela perde totalmente a consciência do que está fora de si e só fica conectada com o processo de possessão. E este estado realmente é terrível, é um estado assim que pode trazer danos muito fortes. E este estado nunca deve ser aceito, nunca deve ser concordado pelos verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita, ele tem que saber, ele tem que ter consciência de que tipo de manifestação está ocorrendo, os mecanismos da manifestação, os objetivos, do que está relacionado em todo esse processo. Então, a mediunidade nunca deve ser inconsciente. Nós condenamos a mediunidade inconsciente, porque a pessoa não fica dona de si e fica à mercê desta própria entidade. Toda mediunidade deve ser normalmente consciente. Ela deve ser trabalhada pelo médium, deve ser conduzida pelo médium e entendida também pelo médium. Então, existem mediunidades inconscientes onde a pessoa nem sabe o que está acontecendo e estas realmente não são boas porque prejudicam totalmente a pessoa. Agora, num outro processo de mediunidade, uma mediunidade de mesa branca, uma mediunidade que é antecedida pela própria leitura do Evangelho, uma mediunidade de busca de valores espirituais diferenciados, uma mediunidade estudada, trabalhada, acompanhada, uma mediunidade que gradativamente ela é desenvolvida por um trabalho consciente, por um trabalho realmente de busca da realidade do fenômeno em si, como determinados espíritas experimentados promovem e fazem acontecer. Neste caso, então, o médium age de uma maneira totalmente diferenciada. Ele participa do processo em toda a sua atividade e ele não entra também em processos de inconsciência. Ele sabe o que está acontecendo, ele é dono de si, entende o mecanismo e nesse processo a possessão então não consegue se plasmar. Ele consegue desmanchar estas influências que provocam a possessão, porque no astral semelhante atrai semelhante, e quando alguém tem um sentimento, ele atrai sentimentos afins, fica com o sentimento mais forte.